Bom dia, meus irmãos. Vamos aguardar uns minutinhos aí para que os amados possam chegar aqui na nossa escola bíblica dominical nessa manhã um pouquinho fria, né? Onde temos passado aí esse tempo difícil de distanciamento. Tá difícil, tá apertado, mas vamos lá. Em breve, se Deus quiser, nós vamos estar juntos sem esse vírus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Compartilhe este vídeo aí nas suas mídias sociais, né? Propriamente no Facebook. Quiser abrir uma sala de vídeo, abra essa sala de vídeo para que abençoe também outras pessoas. Louvado seja Deus por termos essa tecnologia, por estarmos aqui. Só uns segundinhos, nós já vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Ainda distantes uns dos outros, mas com fé. Logo, logo estaremos juntos. Estava contando os dias aqui, quanto tempo já estamos aí afastados aí, praticamente 2 meses, quase 3, né? E é tão doloroso, é tão difícil não poder estar próximo, poder abraçar, poder nos relacionar, mas tudo tem o seu tempo. Estamos enfrentando esse momento difícil, mas nós não podemos nos esquecer que Deus deve ser adorado, Deus, o nosso Senhor, deve ser exaltado. Estava pensando durante a semana, nós estamos em quarentena ou nós estamos em distanciamento social, mas nós não podemos nos distanciar de Deus. O dia do Senhor continua sendo o dia do Senhor. No domingo dedicamos toda a nossa atenção ao Senhor, mas o todo tempo devemos buscá-lo, né? Não desperdice esse momento. Esse momento é um momento especial, onde nós somos edificados, onde nós vamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Mas como eu posso desperdiçar esse tempo? Quando eu deixo de buscar o Senhor, quando eu deixo de orar, ler a Bíblia. No momento, ainda que de forma virtual, do culto a Deus, eu divido a atenção com outras coisas como se fosse um entretenimento. E Deus se faz presente, Ele está presente aqui na nossa vida. Eu creio que Ele está presente na sua casa, por isso nós devemos louvá-lo, exaltá-lo, não desperdiçar este momento com outras coisas. Que Deus fale muito ao seu coração nessa manhã e também à noite. Este é o dia do Senhor, o dia que dedicamos nossa atenção para cultuar aquele que é Senhor das nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Nós vamos começar com uma oração, agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus pela noite que tivemos, agradecendo a Deus pela as duas irmãs maravilhosas que trouxeram uma palavra para nós, onde Deus usou a vida delas, a Regina, também aí a Veranice. Como é bom ter irmãs tão abençoadas aí, Deus abençoando elas, falando conosco desde sexta-feira, sábado e agora aqui, tendo o privilégio de aprender mais da palavra de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, aí na sua casa mesmo. Vamos falar com Deus. Pai amado, obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado porque temos um lar, porque temos as vestes que nos aquecem, porque temos, ó Pai, o alimento, temos a tecnologia, Pai, que podemos aí usá-la para a honra e a glória do Senhor. Temos tantas coisas, Pai, e às vezes nós nos esquecemos disso. Senhor Deus, eu venho suplicar a Ti que nos ajude, ó Deus, na nossa jornada, nesse tempo difícil que estamos passando, sem desanimar da fé, Senhor. Nos ajude a não abandonar, ó Pai, a pessoa principal nas nossas vidas, que é o Senhor, e que possamos seguir com fé, jamais distanciando de Ti, Senhor. Pai, edifica-nos com a Tua palavra nessa manhã. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus amados, eu quero começar a nossa escola dominical com uma breve devocional, com uma palavra rápida aqui, uma devocional, enquanto também os irmãos vão chegando aí para a nossa aula nesta manhã, né? A verdadeira espiritualidade, superando os obstáculos, nós estamos aí vendo e hoje nós vamos terminar com o livro de Zacarias, né? Na nossa sequência que estávamos estudando, mas antes disso, uma breve palavra para nós devocional, e eu quero começar com uma pergunta. Qual é o seu maior desejo hoje?
Para por um instante. Qual a coisa que você mais almeja na sua vida hoje? Talvez você ou qualquer outra pessoa, diante de uma pergunta dessa, pode dizer assim: eu não vejo a hora de acabar esse distanciamento social, eu não vejo a hora de acabar esse coronavírus. Não tem nenhum problema achar isso, não tem nenhum problema desejar isso. Mas talvez o desejo seja, meu maior desejo é ter a casa própria. Também não tem nenhum problema nisso, devemos lutar. Não, ter uma boa aposentadoria, ou ter sucesso profissional, ou na área familiar, né? Qual o maior desejo que você tem? Sabe, queridos, como filhos de Deus, o nosso maior desejo deve ser agradar o nosso Senhor, fazer a vontade do Senhor. Abra sua Bíblia lá no Salmo 37, no verso 5. Salmo 37, verso 4, perdão. Salmo 37, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, queridos, os ensinos desta palavra têm de ser muito surpreendente àqueles que são estranhos à piedade vital. O crente sincero, verdadeiro, ele olha para um texto como esse, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do coração, e ele não está preocupado em ele satisfazer os desejos do seu coração, mas ele entende que esta é apenas uma petição de uma verdade reconhecida, fazer a vontade do Senhor. Sabe, meus amados, a vida do crente ela é descrita como aquele que deseja agradar-se do Senhor. E nós somos assegurados do grande fato de que o verdadeiro cristianismo transborda de alegria, de felicidade, quando nós nos satisfazemos no Senhor. As pessoas ímpias, aquelas que não temem a Deus, ou até mesmo os crentes ou cristãos nominais, nunca veem o cristianismo autêntico como algo que produz gozo, satisfação. Desejo de estar na presença do Senhor é algo pesado. Para muitas pessoas, servir a Deus é um tanto quanto pesado. Sabe, queridos, para muitos cristãos nominais, o verdadeiro cristianismo é um serviço, ou mesmo um dever, uma necessidade, mas nunca, porém, um deleite, uma satisfação. Agora, queridos, para aquele verdadeiro crente, aquele que busca o Senhor, aquele que reconhece Cristo na sua vida, ele entende que é um deleite e fé, ou seja, que ele está unido a Cristo e ele se satisfaz no Senhor. O Salmo 37 traz aqui para nós, queridos, o sentido de dizer que se satisfaça do Senhor e ele vai acrescentar as demais coisas. Ele irá satisfazer os desejos do seu coração. E pensar em desejos do coração parece para muitos ser algo tão pesado, né? Tão pecaminoso, mas na verdade o desejo de um crente fiel, ele também tem desejos como um ímpio, mas sempre o seu desejo é honrar e glorificar o seu Senhor. Então nós entendemos que a nossa fé não são algemas que nos prendem, que a nossa confissão de fé não é algo doloroso, pesado. Não, queridos, que a nossa confissão de fé nos leva a viver uma vida de santidade, uma vida de deleite, de prazer na presença do Senhor. Eu tenho uma preocupação muito grande em meu coração, meu irmão, minha irmã. Eu não sei quanto tempo vai durar esse tempo de distanciamento, mas o meu pedido pastoral para você, não desanime da fé, não deixe de sentir a presença do Senhor aí no seu lar, na sua vida, na sua casa. Nós estamos sim distanciados fisicamente, mas nós podemos estar muito próximo de Deus e nos deleitarmos da presença dele. Sabe, John Piper, certa vez, enfrentando um câncer, ele escreveu um artigo dizendo: não menospreze o seu câncer. E eu
trago para nós hoje, nesse tempo que estamos vivendo, dizendo: não menospreze o seu coronavírus. Não menospreze o distanciamento. Não menospreze esse momento que, apesar de tão doloroso e tão difícil, é um tempo de aprendizado, de edificar a nossa fé. Queridos, eu quero deixar uma mensagem musical para você nesta manhã e logo em seguida fazer uma oração. Eu já disse isso no passado com essa música, no nosso hinário, o hino 116, que muitas vezes cantamos nos velórios. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mas ele não é um hino fúnebre, ele é um hino de regozijo, de deleite na presença do Senhor. É o desejo de um filho de Deus que clama dizendo ao Pai: Senhor, mais perto eu quero estar de ti. Vamos ouvir essa canção.
amados, que lindo hino, né? Um hino que fala muito aos nossos corações. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E perto de ti quero me deleitar da tua presença. Não há nada que um filho de Deus mais almeje a não ser estar perto do seu Pai, do Senhor da sua vida. E quando eu falo perto, não é perto apenas de um momento como esse, de aprendizado, mas é o tempo todo falando com Deus e ouvindo da voz dele. Vamos orar? Vamos orar para que Deus fale conosco nesta manhã também. Deus amado, santo, poderoso Deus, almejamos, ó Pai, estar neste momento sendo transformado pelo teu poder, da tua palavra. Senhor, coloca em nosso coração o desejo de caminhar cada vez mais contigo. Coloca, Senhor, em nosso coração o desejo de nos deleitarmos na tua presença e na tua presença buscarmos intensamente mais e mais de ti, Senhor. Pai, sabemos, ó Deus, que vivemos tempos difíceis, mas em breve estaremos todos reunidos de todas as eras com o Senhor. E então, como diz a canção, nos alegraremos perto de ti, nosso Rei, perto de ti. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, Senhor. Anima o coração daquele que está desanimado, abatido. Coloca-nos de pé, Senhor, para juntos caminharmos em um serviço santo, até que o Senhor venha. Pai, fala conosco. Mais uma vez eu rogo isso, pela instrumentalidade da tua palavra. E oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados irmãos, nós vamos então começar a nossa aula nessa manhã, né? E nós temos estudado aí no livro do profeta Zacarias e chegamos então na última parte. E o tema da nossa lição de hoje é o retorno do rei. O retorno do rei. Capítulo 14 do profeta Zacarias. Queridos, a segunda vinda de Cristo é o ponto máximo da nossa esperança. É para este retorno que a teologia cristã aponta e é o ponto culminante da história. Jesus voltará. Isso é certo. Ele já veio e inaugurou os últimos dias e nós vivemos nestes últimos dias aguardando então o retorno do rei. A história ela não é cíclica, ou seja, a história não é uma repetição, né, dando voltas, meramente seguindo as cenas, ou mesmo a história não está à deriva, ela ao acaso, ela está na providência divina, no tempo certo. E há muitos e muitos anos os profetas anunciaram, através dos oráculos, os profetas anunciaram a primeira vinda do Messias e ele veio e se cumpriu. E ele fez uma promessa: eu vou para junto do Pai e eu voltarei. Este é o anseio que nós temos, o retorno do Senhor. Sabe, queridos, a história caminha para uma consumação final, aonde a vitória será de Cristo e da sua igreja. O mal não vencerá o bem, a mentira não vai prevalecer sobre a verdade. O diabo, que já foi vencido na cruz, será lançado no lago de fogo quando Cristo vier em glória. E esta semana, melhor dizendo, semana passada, uma pessoa me perguntou o seguinte: pastor, isso tudo que está acontecendo, será que Jesus não está voltando? E a minha resposta foi sim, Jesus está voltando. Jesus está voltando desde quando ele ascendeu aos céus. Nós já vivemos os últimos dias. Os sinais estão aí e, como eu gosto dessa ilustração, como num funil, nós estamos caminhando e eu creio que já estamos entrando ali na parte mais apertada do funil e eu posso afirmar isso, a volta de Jesus está mais próxima do que os nossos irmãos do passado profetizaram de tantas e tantas lutas. Mas a volta de Jesus não está próxima porque o coronavírus está aí.
A volta de Jesus está próxima, porque além dos sinais, pandemias e outras guerras, fome e outros sinais, está à volta, porque tudo caminha para um desfecho, para uma consumação. Quando? Não sei. O tempo, a hora, a data, nós não podemos nos atrever a fazer. Mas uma coisa é certa, Jesus está voltando. A Bíblia, queridos, ela fala mais sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda. É interessante pensarmos nisso, porque nós não falamos tanto do retorno, da vinda deste pastor e rei. Assim como a primeira vinda aconteceu rigorosamente, como eu disse, como os profetas ali anunciaram, também, queridos, acontecerá a segunda vinda. Não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus voltará em glória. E a pergunta é: você está preparado para se encontrar com o Senhor? Estamos aí no último capítulo do livro do profeta Zacarias. Um capítulo que nós devemos ter certa cautela e tomarmos algumas precauções aqui. Não é tão fácil. Ele está tratando de algo literal ou simbólico, né? Dependendo da linha de interpretação que adotarmos, então nós vamos caminhar por uma via, né? Queridos, de forma geral, o que nós temos visto aqui? O profeta Zacarias animando o coração desses que saíram exilados aí da Babilônia, que deveriam reconstruir o templo físico, mas também reconstruir o templo da sua vida, o seu relacionamento com Deus. Nós já vimos na semana passada que a primeira vinda, ou seja, falamos daquele que veio e nos lavou, lavar regenerador, nós vimos isso no capítulo 13. E é interessante que nós vimos aquele lavar, e não apenas a purificação, mas vimos também o purificador, Jesus, que morreu e nos lavou. Aqui, queridos, desde o capítulo 12 até agora, o capítulo 14, o que nós temos aqui é o segundo grupo de profecias, né? Sendo que nós já vimos aí, falamos um pouco antes, né, desse primeiro grupo, antes, né, nós falamos do pastor e rei, do julgamento contra as nações, e aqui também se tece o julgamento. O ápice desse grupo é a salvação final de Jerusalém, do povo de Israel, do seu povo espalhado de todas as eras, e também aí o julgamento. Aqui é um cenário, no capítulo 14, que nós temos de julgamento, juízo sobre Jerusalém e seus opressores, mas por outro lado também, queridos, nós temos um cenário de festa, de encontro, um cenário de encontro com o Senhor e Salvador. Meus amados, no capítulo 14 de Zacarias, ele anuncia, deixa eu ver se eu coloquei aqui para nós. No capítulo 14, Zacarias anuncia o dia final do Senhor, quando Cristo retornará em glória para derrotar todos os inimigos e estabelecer o triunfo da verdadeira religião. Sabe, queridos, olhando para esse texto aqui, nesse segundo grupo de profecias, né, do capítulo 12 a 14, Zacarias nos transporta para o fim dos tempos. Zacarias descreve as nações gentias atacando Jerusalém, os judeus passando por grandes tribulações, o que ele chama da tribulação de Jacó, o Senhor voltando em poder e grande glória para livrar o seu povo e estabelecer o reino prometido. Nós falamos na semana passada do já e o ainda não, essa tensão escatológica, né? E aí, queridos, o que nós temos é um enredo empolgante. Só que esse enredo empolgante não fala de uma ficção. O que ele está falando para nós aqui é a própria palavra de Deus se cumprindo, é a realidade. Mas, meus irmãos, o que olhamos aqui nesse texto, ou propriamente nesse segundo bloco que nós temos aqui, é uma repetição das palavras naquele dia. Semana passada eu mencionei isso. Aquele dia, naquele dia.
Aparece pelo menos aí 16 vezes. Aquele dia é o dia do Senhor. É o dia da ira e do julgamento sobre o qual os profetas descreveram, como o profeta Joel, no capítulo 3, verso 9, e também Sofonias, o versículo 1, o capítulo 1. Sabe, meus irmãos, é este dia que Jesus descreveu lá em Mateus capítulo 24, verso 4 a 31, ou que João falou desde o capítulo 6 a 19, lá de Apocalipse. O que nós temos aqui, queridos, a cena descrita aqui, é a conclusão de todas as coisas. Como eu dei o tema aqui da nossa lição, é o retorno triunfal do pastor e rei, aquele que vai julgar e salvar o seu povo. Embora a cena descrita nesse capítulo esteja aí sujeita a várias interpretações, e aí aqui já serve algumas recomendações do que nós podemos, antes de adentrar no texto, né? Em primeiro lugar, quando nós falamos de assuntos escatológicos, não é tão fácil, porque há linhas de interpretação escatológica. Né? Nós temos uma posição quase que majoritária dentro da igreja presbiteriana, mas há outros que defendem uma outra posição, alguns defendem uma posição mais literalista, outros defendem, eu sou um deles, que há uma grande gama de símbolos que apontam para uma realidade maior de que está por vir. Então, queridos, apesar de tudo isso, apesar deste capítulo aqui estar inserido de várias interpretações do fim dos tempos, ele gera a feliz esperança para todos os crentes que Deus deu. A esperança dos crentes em Deus, em Cristo, em uma verdade que eles irão triunfar. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, sem querer aqui ferir o texto ou tentar achar por pormenores, o nosso coração deve se alegrar, olhando para o alto, ou seja, um novo céu, uma nova terra, em que todos estarão livres de vestígios de pecado e vão manifestar o poder do Evangelho, né, vendo o poder do Evangelho sendo aí manifesto em reverter a maldição. Meus queridos, o desejo de todo crente deve ser: Maranata, vem Senhor Jesus. Não tenho aqui nenhum problema em estudar as linhas escatológicas, não tenho nenhum problema aqui em adotar uma linha escatológica, mas no final, todos os verdadeiros filhos de Deus, seja ele milenista, pré-milenista, dispensacionalista, né, ou outros, no final, todos reconhecem: Jesus voltará. E nós estaremos com ele eternamente. Uma das coisas que nós ainda falando acerca, né, uma das dificuldades são a linha de interpretação. Uma outra dificuldade, e aí nós temos que tomar certa cautela, é que o profetismo em Israel, a revelação é dada em vários níveis. Não dá para você olhar para um texto profético e achar que aquela revelação está totalmente descortinada, é isso e ponto final. Algumas ficam cristalinas, nítidas para nós. Outras, nós vamos perceber que precisa um exercício um pouco maior aí. Né? Dentro do profetismo de Israel, né? Dentro dessa perspectiva profética, nos é dado, tanto para aquele povo quanto para nós precisamos entender que a profecia veio para aquele povo contemporâneo do profeta Zacarias, dado num contexto, mas também, queridos, um pouco mais distante, né, antes mesmo dos nossos dias, o Senhor falou naquele contexto, e o Senhor traz para nós, no nosso contexto hoje, e num tempo futuro, no cumprimento aí de todas as coisas. É como você estiver aí como se você estivesse numa estrada, olhando para uma cordilheira de montanhas. A gente chama isso de uma perspectiva profética, e aí você vai se aproximando perto de uma montanha, e você vê outra e outra e outra, o pico de várias montanhas. A profecia aponta para isso, várias etapas que vêm se cumprindo, aonde que eu poderia dizer que tem um monte maior e final, que é a volta do Senhor. O profeta Zacarias, ele descreve os acontecimentos importantes, e eu quero destacar algumas questões aqui no nosso texto.
E eu gostaria de convidá-lo, neste momento, a abrir sua Bíblia, né? Se você não abriu ainda, Zacarias 14. Nós vamos dividir em duas leituras, em duas partes. Primeiro do verso 1 a 7. E depois o restante do texto. Vamos ler? Verso 1 a 7. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Israel. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos seus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com eles. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Até o versículo 7, por enquanto. Meus irmãos, olhando dentro aí de uma perspectiva profética aqui, o que o Senhor tem a nos ensinar com isso, a respeito do retorno, da volta do nosso Senhor, a segunda vinda de Cristo? Em primeiro lugar, o Senhor vem e livrará o seu povo. O Senhor vem e livrará o seu povo. Sabe, queridos, o texto que nós acabamos de ler, o nosso texto inicia com a expressão: eis que vem o dia do Senhor. Essa expressão se refere ao momento escatológico final, quando Deus irá interromper o tempo para cumprir o seu propósito de que todos os dias anteriores anteciparam aí e falaram deste dia final. O texto aqui produz um clímax da mensagem de esperança do profeta. Qual é a mensagem de esperança? O absoluto triunfo de Cristo e o do seu retorno. É interessante porque os primeiros versos, ou propriamente verso 1 e 2, nós vemos a guerra contra Jerusalém. A cidade de Jerusalém seria atacada e muitos seriam levados. Então o Senhor lideraria o seu povo numa batalha para a derrota, tanto dos seus inimigos como dos inimigos do povo de Deus. Agora, olha que interessante, queridos. O nosso texto, ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte, no verso 2, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Veja que a soberania de Deus, ele suscita os próprios inimigos para manifestar a glória dele. Mas aqui, queridos, o oráculo começa com a afirmação da soberania de Deus, do seu poder. Não é uma ação meramente desenfreada de uma força concorrente, alguém que pode dizer no mesmo pé de igualdade de Deus, mas Deus é soberano na história e é um mistério para nós que Ele permite e Ele mesmo ordena que povos inimigos venham e possam ali subjugar o seu povo para ensinar. Sabe, quando nós olhamos, queridos, para o nosso redor, quando nós olhamos para o céu, quando olhamos para a terra, quando olhamos para o redor, quando olhamos para dentro de nós, tudo aponta para aquele que é Senhor sobre todas as coisas, o Deus da criação que cuida de nós. E essa é a primeira verdade do verso 1 e 2, a perseguição. Se você observar, queridos, a ênfase aqui aparece no texto dizendo: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. O Senhor está falando de um tempo, tanto de passado, presente e futuro, de perseguição, perseguição que vai afunilando, perseguição que é crescente. Jerusalém é mencionada 40 vezes no livro de Zacarias, e 20 dessas referências se encontram nesses 3 últimos capítulos aqui.
falando do povo santo, falando de uma perseguição que vem como disciplina de Deus ao enviar, mas também uma perseguição que prova a nossa fé. Zacarias disse que Deus estava com grande empenho, zelando por Jerusalém e Sião, mesmo com inimigos que se levantam. Essa declaração revela o anseio do coração de um pai amoroso. O tempo de Deus nem sempre é como o nosso, que teríamos planejado tudo. Veja que o versículo 2 diz assim: porque eu ajuntarei de todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Veja, perseguição, um cenário duro, difícil. Sabe, meus irmãos, há 3 forças envolvidas no ajuntamento desse grande exército aqui. A primeira delas, podemos dizer, as nações concordam em cooperar em sua luta contra Deus e contra o seu povo. Eles se unem para ir contra Deus e o seu povo. Podemos destacar Satanás usando seus poderes demoníacos para influenciar as nações a se ajuntarem e ir contra o povo de Deus. E ainda, queridos, o Senhor exercita o seu poder soberano ao ajuntá-los e enviá-los. Veja que Apocalipse, capítulo 16, olha, dá uma olhadinha lá. Apocalipse 16, o verso 16 diz assim: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É o Senhor que os ajunta para a grande peleja. Nós temos batalhas ao longo da jornada. Eu estava lendo esse texto, pensando na história do povo de Israel e a história do povo eleito de Deus hoje, o Israel de Deus hoje, e viver nesta vida é viver debaixo de perseguições. Veja que o texto descreve aqui, queridos, um tempo em que não daria nem tempo de sair de casa, suas casas serão tomadas. Estava pensando no povo judeu, no Holocausto, que coisa terrível. Tantas e tantas coisas que esse povo enfrentou ao longo da sua jornada e que nós, gentios, que fomos chamados e inseridos como Israel de Deus hoje, sofremos. Aqui, queridos, a fim de descrever a situação de Jerusalém naquele dia, Zacarias ele usou imagens de um cálice de pedra, um cálice de uma pedra, né? Uma imagem aí bíblica conhecida para julgamento. E o julgamento começa pela casa, começa pela própria Jerusalém aqui, pelo seu povo. As nações planejaram engolir Jerusalém, mas quando eles começaram a beber do cálice, eles ficaram doentes e embriagados, e a história nos mostra que todas as nações que tentaram destruir, mesmo que levaram um certo êxito aí, que tentaram destruir os judeus, acabaram sendo elas próprias destruídas. E não será diferente com as nações que atacarem coletivamente o povo escolhido de Deus. Essa é a primeira figura que nós temos aqui nesse texto. Veja que o texto afirma que metade seria levado para o exílio, outra metade ficaria na cidade. Isso nos faz lembrar, né, da parábola das 10 virgens, onde 50% delas vão ao encontro do Senhor, justamente que as que estavam preparadas, né, a separação aí. Se estamos falando de um tempo futuro, podemos pensar sempre nesse aspecto do julgamento também, disciplinando os nominais. Mas o certo é, queridos, que olhando para esse texto, a primeira coisa que vem à mente é isso, a perseguição. O tempo todo nós vemos um povo sendo fustigado, sendo perseguido. Agora, o primeiro aspecto aqui que nós destacamos dessa segunda vinda de Cristo é que ele vem para livrar o seu povo. E aí nós entramos na segunda parte, o Senhor se manifestará visivelmente. Sabe, queridos, a perseguição vem, Jerusalém é atacada. Se você voltar um pouco no capítulo 12, verso de 1 a 3, mostra isso, aqui também. E nós vamos sendo atacados com mentiras e outras coisas, mas o Senhor vem. E os versos 3 a 7 mostram para nós, queridos, que o nosso Senhor, que subiu aos céus, o Monte das Oliveiras, é o Senhor que voltará à terra de forma visível.
O texto aqui narra para nós um grande terremoto, uma mudança topográfica aqui. Isso vai criar uma fenda na terra, ou seja, todas as estruturas vão sendo abaladas nos céus, na terra, de modo que esse dia não será um dia claro, nem escuro, não é manhã, nem noite. Eu estou tentando lembrar de um teólogo, de um comentarista, ele disse, eu não sei se é o Kistemacher, que esse dia é um dia incomum, não será um dia de 24 horas, mas é o dia do grande julgamento do Senhor. E dos versos 3 até o verso 7, em meio à devastação, o Senhor apareceria para lutar pelo seu povo. Olha o versículo 3, ele diz assim, então, eu acho bonita essa expressão, porque este então, ele está aqui ligando a cena anterior, no meio da perseguição, no meio da dor, no meio do sofrimento. Então, vem o Senhor, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Aqui, queridos, primeiro, olhando para este versículo 3, quando tudo parecer perdido, o Senhor entrará no conflito. A expressão aqui no versículo 3, como pelejou no dia da batalha, no hebraico ela é indefinida. E não se refere a uma batalha no passado. Mas ele diz que Deus lutará como um guerreiro na batalha e vai pelejar pelo seu povo. Nesse momento, queridos, no versículo 4, nós vemos aí, naquele dia, ou seja, nesse dia da batalha, naquele dia, estarão seus pés sobre os montes da Oliveira, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio. Ou seja, o que nós temos aqui, esses cataclismos geográficos aqui, associados à presença de Deus, simbolizam o imenso poder dele. Seus pés estão sobre os montes, na ideia de que é da sua grandiosidade. Nada continuará do mesmo jeito quando Deus aparecer na segunda vinda de Cristo, aparecendo neste retorno. O significado da sua vinda ao Monte das Oliveiras, a sua localização é imediata, fora de Jerusalém, ela vai direto ao que é necessário. Apesar de colocar aqui o Monte das Oliveiras, mostra a ação decisiva do Senhor, não é algo procurando, ele sabe o que está fazendo. O povo de Deus haveria de fugir para o vale, entre os montes, né? O verso 5 mostra para nós aí que se estende até Azal. Obviamente aqui trata-se de um local próximo de Jerusalém, mas a localização precisa, ela é desconhecida. Mas por que esta menção? E devemos olhar para o quê? Os detalhes são incertos. Mas a mensagem é clara. E qual é a mensagem? Deus tem uma rota de fuga e de refúgio para o seu povo. Apesar da perseguição, apesar da luta, Deus vem para pelejar com os inimigos e ele tem uma saída, um escape para seu povo. Olha o final do versículo 5, ele diz assim, lá no final do verso 5, então virá o Senhor. Veja que no verso 3 diz, então sairá o Senhor, sinal visível. Agora aqui, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então virá o Senhor, meu Deus. O texto grego, na tradução, ele traz como, então virá o seu Deus, né? E há outras dificuldades aí na tradução do texto, mas o ponto em questão, ao afirmar o meu Deus, conforme o profeta Zacarias afirma aqui, os profetas, eles estão cheios de exemplos de mudanças repentinas entre a terceira, a segunda pessoa, né, do verbo aí. E o profeta, ele olha para tudo aquilo, o profeta Zacarias, ele vê os incidentes acontecendo, é como se ele estivesse acontecendo diante dos seus olhos, naquele momento, e ele transforma a sua descrição em uma oração pelo cumprimento da visão. Quando o Senhor vier com os seus santos, com os seus assistentes celestiais, a história terá chegado ao fim e o meu Deus vencerá, prevalecerá. Sabe, queridos, eles deveriam fugir, né? Deveriam buscar abrigo, mas não há um outro abrigo a não ser naquele que peleja por eles.
O verso 6 aqui, o significado é incerto, né? O hebraico começa, naquele dia não haverá luz. E aqui, queridos, o texto diz, naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. O que significa isso? Entre outras duas palavras que aparecem aí, frio, gelo, luz, isso pode significar que as estrelas vão congelar. O apóstolo Pedro já usa alguns sinais, o céu se desfazendo, um dia terrível acontecendo, ou seja, as estrelas vão perder o seu brilho, não será um dia totalmente de escuridão, mas algo sem brilho. E aqui é interessante olhar, pensando o seguinte, o juízo divino vem, e vem com mudanças cósmicas. É algo visível, não tem como fugir. E aí mostra, e o que me chama a atenção no versículo 6, no versículo 7, é isso, numa ligação. Mas será um dia singular. Mas será um dia singular. A Bíblia fala desse dia como o dia que o Senhor conhece. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Os anjos não conhecem. Eu não sei, você não sabe, mas o Senhor conhece. É um dia singular. E olha o que ele diz: conhecido do Senhor. Não será um dia nem de dia, nem de noite, mas haverá luz à tarde. Se pensarmos em luz, a Bíblia fala lá em Apocalipse 21, 25, 22, 5, Isaías 60, versos 19 e 20, narra que o próprio Deus será a luz da cidade, né? E é possível que esteja se referindo aí à presença marcante, visível do Senhor, manifestando sua luz em glória, vencendo a batalha. E, queridos, essa é a primeira figura que nós temos. Ele vem no meio da perseguição do seu povo. Ele vem para proteger o seu povo, vem para julgar as nações. Ele levanta as nações como vara disciplinadora do seu povo, mas ele julga as nações ímpias que se levantaram contra ele. Ele virá, e todo olho verá, como diz no Novo Testamento, toda língua confessará. Sabe, queridos, e aí nós entramos na segunda parte desse texto, que é o reconhecimento do Rei soberano. Eu gostaria de ler com os irmãos, do verso 8 em diante. Ele diz assim: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba e Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém será habitada e segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua da boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um se levantará a mão contra o seu próximo. Também em Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes, com grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier
não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campinas dos cavalos, nas campainhas dos cavalos, santo é ao Senhor, ou santo ao Senhor. E as panelas das casas do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. O reconhecimento do rei soberano. É muito interessante, queridos, a expressão que aparece no versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só Senhor será o seu nome. Depois que todas as nações tiverem sido castigadas, Israel purificado, o povo como já foi purificado aí, o Senhor estabelecerá o seu reino de retidão e reinará por toda a eternidade. Sabe, há algumas verdades que nós precisamos destacar nesse texto. Primeiro, é entender que a terra será sarada, a cura das nações. Sabe, nós falamos na semana passada da purificação que Jesus trouxe, nos lavou. E aqui, queridos, aponta para algo concreto, uma lavagem agora final, definitiva. O sonho de abundância de água em Jerusalém se tornaria realidade. É interessante que o texto mostra isso, né? Águas que brandam, que brotam aí, que vão nutrindo. Agora, o que nos chama a atenção aqui, queridos, é que olhando para esse texto, é perceber isso, a purificação. Jerusalém aqui recebendo um grande rio. Veja que Ezequiel capítulo 47, versos de 1 a 12, um só rio corria em direção ao leste. Ezequiel falou muito da fertilidade resultante. E Zacarias deixa para a imaginação as transformações da água abundante em terra seca aqui. O próprio Jesus faz uma referência à passagem bíblica, ele promete água viva, lá em João capítulo 7, o verso 38. Jerusalém aqui, então, queridos, dentre as cidades, é a única cidade importante da antiguidade que não foi construída à beira de um grande rio. E a promessa é de uma restauração, de uma purificação. A terra seria sarada, né? Durante a era aí do reino, a vinda do Senhor, este retorno triunfal trará cura e fertilidade para toda a terra. Mas aí, queridos, uma outra figura é o reconhecimento do único Deus. Durante gerações, o versículo 9 mostra isso para nós, durante gerações, os israelitas tinham cantado, o Senhor reina, o Senhor reina. Mas isso foi uma declaração de fé, né? Eles almejavam a vinda do Messias. Quando aquele dia vier todas as nações como o rei soberano, há um reconhecimento de um único Deus. Olha só, é interessante aqui, queridos, que o texto, a construção do texto, ele diz assim, o Senhor será. E ele diz, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Um só será o Senhor, aparentemente é uma mensagem supérflua, né? Repetida pelos judeus no Shema. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, é o resumo da ortodoxia judaica cristã que todos nós devemos afirmar e aponta para o reconhecimento. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus, o Deus verdadeiro. O que é novo aqui nesse texto é o reconhecimento de um único Deus, de um único Senhor. Aquela tensão que nós falamos do já e o ainda não, nós sabemos que o Senhor reina soberanamente. O seu povo reconhece que Ele é o seu rei, que Ele controla todas as coisas. Mas, queridos, o texto aqui expressa que o Senhor, que é Deus, e nem o outro,
será reconhecido em todas as nações, entre todos os povos. Quando todos os povos se submeterem ao Senhor, estarão admitindo aí que Ele é o único Senhor. O reconhecimento de um único Deus. Mas aí, queridos, só antes de mencionar agora a adoração do Senhor como Rei de todos, os versos 10 e 11, é interessante que ele mostra que as montanhas, veja que o versículo 10, ele começa dizendo isso, toda a terra se tornará como planície. E aí o verso 11 diz, habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Os versos 10 e 11 aqui, queridos, as localizações são incertas, apesar de falar de Gion e outras localizações aqui, Geba, melhor dizendo, a localização aqui é incerta, mas parece designar aos arredores de Jerusalém, a circunvizinhança de Jerusalém e toda a circunvizinhança da cidade, que será segura em habitação. O significado aqui é: todos os perigos serão removidos. Sabe, queridos, as montanhas ao redor de Jerusalém tinham a finalidade de protegê-la. A ideia de tirar e agora se tornar uma planície traz a ideia de que, uma vez no retorno do Senhor, já não haverá mais perigos, nós não precisaremos mais de muros, nós não precisaremos mais de montanhas, a cidade não vai correr mais risco de invasão inimiga, porque os inimigos foram vencidos. É interessante aqui, queridos, que o texto diz no versículo 11, habitarão nelas. Nos faz lembrar que somente 50 mil judeus, nós estamos falando de um tempo ali que Zacarias está inserido pós-cativeiro, 50 mil judeus mostraram-se dispostos a deixar a segurança e o conforto da Babilônia. 70 anos na Babilônia, eles estavam seguros ali, viveram confortavelmente, ainda que eram escravos da Babilônia. Mas, queridos, ir para Jerusalém, com os muros destruídos, morar ali naquele cenário era muito difícil. Até mesmo Neemias teve dificuldade de conseguir que o povo vivesse na cidade. Neemias 11. Zacarias já havia dito que as crianças brincariam nas praças e os homens e as mulheres, os idosos, se assentariam ao sol para conversar, seria um lugar de paz. A Jerusalém celestial é onde não tem muros de proteção. E aqui, queridos, as perdas, né, de vidas, a deportação, a cidade destruída, que são interpretadas aí como a maldição, tudo isso agora acabou, porque o Senhor voltará, o Senhor Rei veio e toda ameaça será desfeita. Jerusalém habitará segura, com ou sem muros, quando o Senhor for a glória dentro da cidade. Zacarias capítulo 2, versículo 5. E agora sim, entrando no verso 16 ao 21, nós temos a adoração do Senhor como Rei sobre todos. É interessante, queridos, que há uma semelhança entre este último parágrafo aqui da parte, né, do livro com o que nós já temos falado. Porque haverá sobreviventes entre as nações que vivem para adorar o Senhor dos Exércitos, de maneira objetiva, mostra uma conversão, um retorno, um reconhecimento. O que importa é que eles cultuam o único Deus, o único Rei. E finalmente, quando ele virá, quando o Senhor voltar e ele reinar de forma absoluta, né, entre esse já e o ainda não, todos os aspectos da vida serão santos. Todos os que restarem de todas as nações. O versículo anterior, olhando para o texto aqui, no verso 16, mostra, no versículo 15, ele fala de uma praga. O versículo anterior não deu a impressão de que havia sobreviventes da praga. Mas o relato é que, em termos figurados aí, aqueles que se converteram, os restantes, os remanescentes fiéis, serão poupados no dia do julgamento, no dia da ira do Senhor. E agora, o cenário que é de juízo, o cenário que é de guerra, agora é um cenário de celebração
de festa, a festa que une todas as nações no culto, é a festa que expressa como repetida vezes a festa do tabernáculo, que provavelmente era uma das mais antigas festas, do qual os judeus peregrinos iriam ali para Jerusalém para cultuar o Senhor, na qual era celebrada a soberania do Senhor, que dá a colheita. Agora, toda a adoração, toda a devoção, todos voltarão os seus olhos ao Senhor. E o que me chama a atenção é que ela será aberta não apenas para Judá, não apenas para o Reino do Sul, não apenas para o povo de Israel, mas também para os gentios adorando. Veja o verso 16: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe, queridos, o que nós cremos aqui é que Israel ministra aos gentios que crerão no verdadeiro Deus vivo e irão a Jerusalém para adorar o Senhor. E aqui, queridos, mostra convertido de todas as nações, de todos os povos. Mas que festa é essa? E por que a citação da festa aqui? Sabe, queridos, a festa dos tabernáculos prenuncia a alegria e a abundância do reino de Deus. Por isso é celebrada em todo o tempo. É o encontro com o Senhor, é a celebração do Senhor. No versículo 17, o simbolismo de seca e chuva que aparece aqui, né, onde a chuva é suficiente aí para dar prosperidade, mas veja o contraste, né? Ele diz: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Senhor dos Exércitos, não virá chuva. Aqui, queridos, fazem referência aqui, né, mostrando, e é um tanto quanto estranho pensar nisso, como pode ele deixar de dar em um tempo futuro? Por isso eu disse, a interpretação é muito truncada aqui. Mas o ponto aqui, queridos, é mostrar que agora aqueles que ficaram fora não vão desfrutar desta festa, não vão desfrutar como vivendo em terra seca da chuva abundante do Senhor que emana água. E aí, queridos, os versos 18 e 19, o Egito representa todas as nações hostis. Nesse cenário de adoração do Senhor como o Rei de todos, ele mostra aqueles que ficaram, os sobreviventes, desfrutando da bênção, da presença do Senhor, mas aqueles que ficaram fora. Parece uma declaração condicional e hipotética, que, visto que a vitória do Senhor sobre os pagãos foi total aí, né? Mas olhando para isso, é que ninguém pode escapar das consequências e vem o julgamento do Senhor. Ele mostra isso nos versos 18 e 19, mostrando que não cairá sobre eles a água, a chuva. Os versos 20 e 21 mostram que a distinção, há uma distinção também, né? Se a gente pode pensar aí dos versos, essa distinção fica claro, né? Aqueles que sobreviveram, os remanescentes fiéis, os que são deixados fora. Agora, a distinção que havia entre sagrado e profano é desfeita. A distinção entre o secular e o sagrado desaparece. O fato é que tudo é santo e aponta para uma completa reversão aí da maldição. Santo ao Senhor era a inscrição da plaqueta de ouro do sumo sacerdote que usava no turbante. Santidade ao Senhor. Agora, queridos, é uma lembrança da consagração do povo. Veja que o texto ele diz, aqui caracterizado com os animais, né? Os cavalos não serão mais agora necessários para a guerra, mas eles trarão a inscrição nos seus arreios, né? Ali, do transporte dos peregrinos, santo ao Senhor. Até mesmo a panela na casa do Senhor, que eram utensílios usados aí para os objetos sagrados usados pelos peregrinos, né, para cozinhar a carne dos sacrifícios pacíficos. Tudo isso, esse cenário vai mostrando agora essa figura entre o secular e o sagrado não existirá mais. A adoração ao Senhor é abundante, é constante, o tempo todo. Usando aqui termos simbólicos, o profeta está retratando como que uma utopia, né, num tempo que não existe ainda,
mas para ele é essencial. Deus será rei, ele é e governa, e ele governará sobre todas as nações, não só na vida de cada um, mas de toda a raça humana. E cumprida esta condição, a vida diária será santo para o Senhor. Ou seja, todos os problemas humanos serão resolvidos. E viveremos num serviço santo de adoração constante ao Senhor. Eu quero concluir, queridos, nesta manhã. Embora a cena descrita neste capítulo esteja sujeita a várias interpretações do fim dos tempos, ela gera a feliz esperança para todos os crentes que Deus, Cristo, faltou um S ali, e a verdade triunfarão. Ainda, queridos, estão vindo um novo céu e uma nova terra que estarão livres de todo vestígio de pecado e manifestarão o poder do Evangelho ao reverter a maldição. O desejo de todo crente deve ser: Maranata, vem, Senhor Jesus. O modo como Zacarias encerra sua profecia justifica sua reputação de profeta da esperança. Pastor, mas eu quero ver os símbolos, eu quero ver os pormenores. A gente pode estudar isso sim. Mas a grande mensagem do capítulo 14 é uma mensagem de esperança. Julgamento sim, mas esperança para os remanescentes fiéis. Festa, celebração daquele que vem e defende o seu povo e será adorado de todas as nações. Para você pensar nesta manhã, Jesus vai voltar. Como você está vivendo? Você está vivendo em santidade ou desprezando o seu Senhor porque julga que vai demorar? Como você está vivendo? Meu convite para você hoje: acerte sua vida com Jesus. Está às portas. Em breve ele chamará você para prestar conta da sua administração, da sua vida. Viva hoje como se ele fosse voltar amanhã. Por que não dizer hoje ainda? O dia final se aproxima. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos e bendizemos, ó Pai, por esta palavra. Louvamos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor virá e salvará o seu povo contra nações inimigas, contra, Pai, o inimigo que se levanta para nos destruir. E quando o Senhor voltar, todos os olhos verão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e adorarão o Senhor. Assim, ó Deus, nós almejamos o teu retorno. E Maranata, vem, Senhor Jesus, não para nos livrar dos problemas do cotidiano, mas porque almejamos, como cantamos no início dessa escola dominical, mais perto queremos estar, meu Deus, de Ti, mais perto queremos estar de Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo, fortalece-nos, Senhor. Nós suplicamos assim, ó Deus, que o Senhor continue a falar conosco e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus queridos, desafios em tempos de quarentena, né? Nós já começamos aí esses desafios, falamos aí ouvimos, né, nossa irmã Regina, confiança em Deus, na sexta-feira. Ontem, nossa irmã Veranice falando de vida devocional, às 19 horas. Amanhã, às 19 horas, estará também ministrando conosco a palavra Resiliência em Tempos de Crise, nossa irmã Fabiana Partellini. E na quarta-feira, a nossa irmã Ana Barrios, falando sobre saúde mental, aí, cuidando da saúde mental, né? Então fica o convite para vocês, participem conosco. Hoje à noite, às 18 horas, nós teremos o nosso estudo, né, da palavra, culto ao Senhor. Também daqui a pouco as crianças estarão recebendo o ensino bíblico, como temos feito, os adolescentes, às 10 horas. Participe conosco, não desanime, né? Compartilhe isso também com outras pessoas. A gente está vendo tanta gente compartilhando notícias ruins, né? Coisas que não prestam. Compartilhe a palavra de Deus. Vamos viver juntos aí, meus amados,
para a glória do Senhor, sem desanimar da fé. Deus abençoe vocês. Tenha um excelente dia. Guarde esse dia, o dia do Senhor, de forma sábia, ruminando aí o que você já aprendeu e buscando aprender mais e mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Fique com Deus. Tchau, tchau.